De tentar fazer um exemplo aqui para começar a entender essa ideia. Olha o que diz: um gerador elétrico tem força eletromotriz de 100 volts e resistência interna de 2 ohms. Então não é um gerador ideal. Alimenta um resistor de resistência R, está ali embaixo. Sabendo que a DDP entre os terminais do gerador é de 80 volts, então é isso que o gerador está entregando, 80. Calcule a intensidade da corrente no circuito. É a primeira coisa que ele está pedindo. Então, bora analisar aqui e ver o que a gente pode fazer. Letra A. Olha a equação desse gerador. É U igual a E menos RI. Não é isso? A tensão que ele está entregando é 80. A tensão que ele gera é 100. Menos essa resistência interna vezes a corrente. Muito bem. Então, 2 vezes I passou para lá. Esse 80 passou para cá, então ficou 100 menos 80, deu 20. Então, a corrente deu 10 amperes. Corrente desse circuito. A corrente desse gerador é de 10 amperes. Muito bem. Ele quer saber o valor da resistência R. Eu percebo que aquele resistor está ligado numa DDP de 80 volts. E sei quanto é aquela corrente. Acabou. Então, U igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. A DDP que está aplicada, a DDP da pilha, do gerador, é 80. Ele está aplicado inteiramente no resistor R. E essa corrente é 10. Então, daqui eu tirei que a resistência é de 8 ohms. Simples, né? As análises vão ficando mais condensadas. A letra C pede o rendimento do gerador elétrico. Bom, ele gerou 100 volts e entregou 80. Então, já dá para calcular. Nada mais é do que ele entregou, mas quanto ele produziu. 80 e 100. Então tá bom. Então daqui ou dá 0,8 ou 80%. Aí você escolhe como você quer entregar a informação. Fechou. Deu para ver, né, o funcionamento? Bom, nós temos um assunto a tratar aqui que nós chamamos de curto-circuito no gerador. Então, se esses terminais A e B eles forem fechados por um condutor com resistência muito baixa, ou seja, não oferece resistência, aquilo é o que nós chamamos de curto-circuito. Vimos já isso, né, em aulas anteriores. Bom, também sabemos que isso não é muito benéfico no caso para o gerador, porque pode queimá-lo, porque a corrente de curto-circuito é muito alta, já que não oferece resistência. Então, é possível que o gerador não suporte essa corrente. Mas nós conseguimos calcular essa corrente. Tendo aquela configuração de DDP U, resistência R interna e a força eletromotriz E, nós temos pela equação do gerador, U igual a R menos RI, podemos calcular essa corrente. Reconhecendo que, já que os pontos A e B estão em curto, então significa que é como se A e B fosse o mesmo ponto, certo? Eles estão uma DDP 0. Então, nesse caso aqui, essa minha corrente ela é de curto-circuito, que a gente representa assim. Só manipulando aqui a equação, nós percebemos que essa corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido por essa resistência interna. Então, para calcular a corrente de curto-circuito de um gerador, nós usamos essa equação, a força eletromotriz dividido pela resistência, certo? Bom, tendo a equação do gerador, nós conseguimos calcular o que nós chamamos de curva característica, ou seja, é o gráfico
desse nosso gerador. Dá para perceber que se os dois pontos em função for U e I, em vez de X e Y, então nós temos, já que é um sinal negativo, é menos R vezes I, então é uma reta decrescente. Beleza? Então nós temos algumas coisas que podemos tirar dessa equação. Percebemos que quando fazemos o U valendo zero, nós vamos calcular a nossa corrente de curto-circuito, que é justamente esse ponto aqui embaixo. É quando nós fazemos o U dentro da equação valer zero. Agora, se nós calcularmos a tangente desse ângulo alfa, nada mais é do que o coeficiente angular. Isso vai ser igual numericamente à minha resistência interna, ou seja, com a inclinação dessa curva, eu tenho a minha resistência interna. Beleza? Bom, eu sei que esse ponto máximo dessa curva é a minha força eletromotriz, correto? Então esse ponto ele vai ser bem característico. E logicamente, como houve perda de queda de tensão, vai ser esse gráfico. A tal ponto que se for um gerador ideal, a minha força eletromotriz ela vai ser constante, ou seja, em qualquer ponto, com qualquer corrente, a minha tensão vai ser igual à força eletromotriz, certo? Isso para um gerador ideal. Bom, ainda analisando essa equação do gerador, eu sei quanto de potência eu posso lançar no circuito. Bom, mais uma vez aqui a equação é U igual a E menos RI, equação do gerador. Multiplicando tudo por I, novamente, voltamos para aquela equação original, né? Onde, na verdade, aqui é a potência que é lançada no circuito. E vezes I, eu vou deixar desse jeito, mas isso aqui é o que a gente precisa. A potência que é lançada dentro do circuito, ela vai ser calculada por essa equação aqui, já que R vezes I quadrado é a potência dissipada por aquele resistor, E vezes I é a potência total que foi gerada, certo? Mas só é jogada P no circuito. E vezes I, potência total, menos RI quadrado, ou seja, a potência dissipada. Mas dá para perceber que se I for a minha variável, pensando no x, I ao quadrado vai gerar para mim uma equação do segundo grau, que gera um gráfico que é uma parábola. Deixa eu colocar aqui então quem seria essa parábola, tá? Potência é a minha grandeza analisada. Corrente I é a outra variável. Muito bem? Então nós temos aqui para analisar alguns pontos dentro desse gráfico. O primeiro deles é essa corrente de curto-circuito, que é quando a potência ela for zero, certo? Traçando o gráfico, E vezes I menos RI quadrado, está ali aquela parábola, onde nós temos um ponto de potência máxima aqui, que graficamente, percebendo aí, né, é a metade da corrente de curto-circuito, no valor, né, de corrente de curto-circuito sendo a metade do valor. Nós conseguimos calcular esse ponto de corrente máxima para dar, ponto de corrente para dar a potência máxima, e que no caso vai ser a metade da corrente de curto-circuito. Só que nós vimos lá em cima que a corrente de curto-circuito nada mais é do que a força eletromotriz pela resistência interna. Então, essa corrente,
para gerar uma potência máxima vai ser a força eletromotriz dividido por 2 vezes a resistência interna. Isso aqui é a mesma coisa que a corrente de curto-circuito dividido por 2, certo? Bom, se eu for jogar isso lá na minha função, então é E vezes I menos R vezes I quadrado. Trocando esse valor de corrente, tá? Para dar a potência máxima. Então agora eu estou calculando a potência máxima. Então no lugar de corrente é E menos 2R, E dividido por 2R, né? E vamos fazer esse cálculo aqui, é o quadrado sobre 2R. Que é isso, moço? Menos E quadrado vezes R, e lá embaixo 4R quadrado, que a gente vai cortar, né? E quadrado sobre 2R, corto um R com um R só, então ficou menos E quadrado sobre 4R. E tirando o mínimo, fazendo essa soma, a potência que nós podemos chamar de máxima aqui vai ser E quadrado sobre 4R. Mas eu preocupei em demonstrar, já que se você esquecer, né, dessa equação, mas está aqui, o quadrado da força eletromotriz dividido por 4 vezes a resistência interna. Muito bem. E que DDP daria isso? U igual a E menos RI, é a equação do gerador. Se eu substituir de novo essa corrente para a potência máxima, ó, então vai ficar E menos, corta esse R com esse R, ficou E sobre 2. Então, quando a DDP for a metade da força eletromotriz, eu tenho a minha potência máxima. Então, se nós jogarmos isso no rendimento, né, você vai perceber, olha, que é U sobre E. U para uma máxima é a metade da eletromotriz. Então, deu meio ou 50%. Um rendimento de 50% nesse circuito, para potência máxima entregue. Bora fechar com um exemplo aqui. Olha o que diz a questão. A figura ao lado, ou abaixo, né?